A primeira reunião dos membros da CPI dos combustíveis foi rápida e definiu como a comissão será composta. O autor do requerimento de criação da CPI, o deputado Otelino Neto, do PCdoB, foi escolhido como presidente. O deputado André Fufuca, do PEN, ficou com a vice-presidência e César Pires, do DEM, será o relator. A comissão terá o prazo de 120 dias para concluir os trabalhos e entregar o relatório final. O presidente da CPI tem o desejo de, na próxima semana, iniciar as oitivas. Vamos agora começar a requerer documentos dos órgãos envolvidos nessa questão do aumento abusivo de preço e possível formação de cartel. Já tivemos uma manifestação do Ministério Público que vai nos disponibilizar as informações que tem no Ministério Público, informações não só do histórico, essa questão da formação de cartel em São Luís, quanto esse último procedimento que foi aberto por conta desses últimos casos ocorridos nos últimos dias. Vamos ouvir aí as instituições mais diversas envolvidas, a ANP, e vamos também partir, e eu quero já na próxima semana começar a ouvir alguns convidados e alguns intimados. Vamos começar a ouvir, por exemplo, o segmento de donos de postos de combustível, representantes de revendedoras. Vamos, enfim, ouvir aqueles que estão envolvidos no objeto da CPI. A CPI é o resultado da investigação do Ministério Público, que confirmou que existe sim cartelização dos preços de combustíveis na capital maranhense e que o valor cobrado não é mais combinado tão somente por avenidas e bairros, mas sim em toda a cidade. O deputado Bira do Pindaré, que é um dos suplentes da CPI e também presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos na Assembleia Legislativa, lembra que na semana passada os representantes do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis deixaram de comparecer a uma audiência pública, o que classificou como um descaso, e que isto reforçou a criação da CPI. Parece que eles não tinham que dar satisfação para ninguém. Por isso, reforçou muito a ideia de uma CPI, porque afinal de contas o que se quer é que esse assunto seja esclarecido. É que a população tenha uma satisfação de por que esses aumentos, por que esse tabelamento de preço, por que em São Luís é mais caro do que Teresina. Então são tantas questões que somente uma CPI, eu acho que nesse momento pode ajudar a esclarecer, né, e punir caso realmente se comprove os excessos e, sobretudo, né, a formação de cartel. Os preços cobrados nas bombas de combustíveis da capital maranhense têm sido motivo de reclamação de muitos consumidores e a CPI cria a expectativa de que a situação não passará em branco. O vice-presidente da comissão disse que não faltará empenho dos deputados para responsabilizar quem age de má fé para lesar a população. Não é justo que o trabalhador, a mãe e o pai de família, que tão dificilmente ganham seu salário, ao fim do mês, tenham, infelizmente, uma prática dessa antiga, mas mais uma prática danosa para os bolsos daqueles que usam o transporte diariamente e que acaba por onerar de forma grandiosa a sua renda e o seu salário ao fim do mês. Então nós temos que ter essa consideração, nós temos que ter esse respeito a essa população e eu espero que essa CPI possa sim apresentar respostas a essas perguntas e essas indagações da população. A CPI não irá se restringir apenas aos problemas da capital. Ela deverá investigar situações de outras cidades, segundo o deputado Otelino Neto.